Olá, gente de todo o Brasil e de fora dele, que já houve alcance de vídeos meus fora do Brasil, de gente de fora do Brasil que assistiu. Então é um alcance já internacional. Abra sua Bíblia em Gênesis 38, a gente está estudando a Bíblia toda juntos, todo dia um capítulo. Se você não sabe disso, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e aqui na descrição tem o link da playlist que todo vídeo desse quadro eu lanço aí nessa playlist para você assistir a Bíblia toda junto comigo. Capítulo 38, só lembrar do que eu já estou um tempo sem falar, né? Mas eu falo sempre que eu lembro. O tema central da Bíblia é o Messias, é o ungido de Deus, que vai salvar a humanidade, que vem de Israel, que vai salvar a humanidade, vai redimir toda a criação. Ele aparece no Antigo Testamento, no tempo que ele é um mistério, por meio de tipos. Pessoas, até coisas, mas principalmente pessoas que vão ser tipo dele, ok? Que vão apontar para ele. E a gente vai ver nesse capítulo, né, a gente estava lendo ontem sobre José, tá? Essa é a história de Jacó. Só que aí conta a história de José. José é o maior tipo de Cristo. Agora no capítulo 38, vai contar a história de Judá. Ok? E Judá é o filho mais importante, o primogênito. Lembra do que eu falei? Primogênito não é o mais velho. Primogênito é o mais importante. O primogênito é o mais velho. O mais velho é considerado o filho mais importante. Só que existem algumas exceções em que o mais velho não é o primogênito, não é o mais importante. Que é o caso dos filhos de Jacó, que o mais velho é Rubem, mas o primogênito será Judá. O mais importante será Judá. Tá? Porque ele vai ser o ancestral de Cristo, do Messias. Cristo significa Messias, significa ungido. Messias é do hebraico, Cristo é do grego, mas significa ungido. Ungido vem de Judá. Beleza? E aqui nesse capítulo vai mostrar de que filho de Judá e como que o Messias, que vai vir a genealogia de Jesus, ok? Capítulo 38, vamos ler, que já tem mais de 3 minutos de vídeo enrolando. Aconteceu por esse tempo, aquele tempo que a gente terminou, né, o capítulo 37, com José sendo vendido a Potifar. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ele foi morar na casa de um adulamita, desse homem chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Então Judá ele se afasta de seus irmãos, talvez ele, não sei se ele chegou a sair de Canaã, mas ele se afastou de sua terra e ele viu uma mulher chamada Sua, filha de um cananeu, e ele se casa com ela e teve relações com ela. Versículo 3. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quesibe quando teve. Então, ele se casou com Sua, uma cananeia, né? Talvez não tivesse nascido ali em Canaã, mas é filha de um cananeu, tá? Então a gente tem que lembrar que os cananeus foram amaldiçoados por Noé. E Israel, que é semita, ele é abençoado por Noé, ele vai habitar em Canaã,
e ele vai se tornar o homem mais rico de Canaã. Os cananeus o servirão. E aí Judá sai de junto dos irmãos, vai para a casa desse adulamita e se casa com a filha de um cananeu. E eles têm 3 filhos. O primogênito ele coloca o nome do filho mais velho de O segundo filho, a mulher que dá o nome, de Onã. E o terceiro, ela que dá o nome também de Selá. Versículo 6. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Então aqui a gente vê uma cultura que tinha na família de Israel, e por consequência a gente vai ver em todo o povo de Israel, a cultura do primogênito ser o remidor da sua família. Então, o filho primogênito, que aqui, Judá consegue uma esposa para seu primogênito, chamada Tamar, só que como é mau aos olhos do Senhor, Deus o mata, e aí o filho primogênito agora passa a ser o segundo mais velho, que agora vai ser o mais velho, já que morreu, que é Onã. E aí Judá fala para Onã cumprir a obrigação dele de cunhado mais velho, de filho mais velho, de primogênito, de resgatador da sua família, de parente remidor. A gente vai ver isso na Bíblia, que também é um tipo de Cristo, que aponta para Cristo. E Cristo é o parente remidor de Israel. Ele que vai casar com Israel para remi-la. Ele é o parente mais próximo de Israel. E aí ele vai cumprir essa função. Ele tem que casar com Tamar, a mulher do seu irmão mais velho que morreu. Ele é o mais velho agora, ele tem que casar com Tamar para dar uma descendência no nome de para dar filhos a Tamar para que morreu. Versículo 9. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então, ele casa com Tamar, mas como ele sabe que o filho que ele vai ter não vai ser considerado dele, sim do irmão que morreu, para que a linhagem do irmão não caia por terra, ele, toda vez que ia ter relações com Tamar, ele deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Ele disse que isso era mal aos olhos do Senhor, e aí surge o pensamento de que fazer isso é pecado, né? De que derramar o sêmen fora do órgão sexual da mulher é pecado. Mas, na verdade, o que é mal aos olhos do Senhor é não dar descendência ao irmão. Isso que é mal aos olhos do Senhor. E é por isso que o Senhor também vai matá-lo. Versículo 11. Por que só isso aqui. Por que isso é mal aos olhos do Senhor? Não querer dar descendência ao seu irmão. Principalmente porque seria por meio dele que vai vir a descendência, os ancestrais de Cristo, a genealogia de Cristo e do Messias. Seria por meio de que morreu, agora vai ser por meio de Onã, que deveria ter um filho para dar a que morreu. E aí, por meio dele, viria o Cristo. Então, toda vez que ele derramava o sêmen na terra, ele está atrasando a chegada do Messias. Ok? E aí Deus o mata. Versículo 11. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Ou seja,
ele... eu cometi uma gafe aqui. Sua não era a mulher de Judá. A Bíblia não fala o nome da mulher de Judá. Fala o nome do pai dela, que era Sua. E aí a mulher dele morreu. Ok? Que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tina. Ele e seu amigo Ira, o adulamita. Então, Judá era um pastor de ovelhas. Versículo 13. E alguém foi dizer a Tamar: Eis que o seu sogro está a caminho de Tina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então, quando falam a Tamar que Judá, o sogro dela, está vindo, ela tira a roupa de viúva, roupa de luto, e veste e cobre o rosto com um véu. Porque nessa época, nessa região, as prostitutas cobriam o rosto. As prostitutas cobriam o rosto. Okay? Justamente por vergonha, para não serem reconhecidas. Eu acho. Né? E aí, versículo 16. Então se dirigiu a ela, né? Judá. Então se dirigiu a ela. No caminho lhe disse: Venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: O que você me dará para ter relações comigo? Ele respondeu: Eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: Você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: Que garantia eu posso deixar com você? Ela disse: O seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele vai até ela, que ela se faz de prostituta. Ele vai até ela. E aí, ela não dá o preço. Ele fala: venha porque eu quero ter relações com você. Mas ela não oferece o preço. Ela não diz: é tanto. Ela pergunta para ele qual o preço, o que ele vai oferecer. E aí ele oferece o cabrito. E aí ela fala: e que garantia você vai me dar até me entregar o cabrito? Ela fala, aí ele pergunta: que garantia você quer? Ela fala: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Você vê que ela não exige o preço, ela não quer o preço. Ela não quer o pagamento, ela quer a garantia de Judá. A imoralidade sexual, ela não cobra. A imoralidade sexual, ela exige a garantia. Ela não tem preço. A imoralidade sexual é de graça. Mas ela exige uma garantia. Qual é a garantia? O selo. O que é o selo? O selo é o anel de Judá. Nessa época, e por muito tempo, não existia assinatura eletrônica, nem digital. As pessoas, principalmente da nobreza, da alta sociedade, que era o caso de Judá, a gente tem que lembrar que Judá é filho de Jacó, que é o cara mais rico de Canaã. É o cara mais rico de Canaã. E aí, essas pessoas da alta sociedade, elas tinham um anel selo, que era como se fosse um carimbo, que nos documentos, nos papéis, havia uma cera quente. E aí esse anel carimbava e servia de assinatura. Então ela fala: eu quero o seu selo, o seu cordão, que era o que segurava o anel, provavelmente colocava no pescoço como se fosse um anel para segurar o anel selo, o sinete, e o cajado que você tem na mão. O cajado é o instrumento profissional de Judá. Judá, ele é pastor de ovelhas.
Quando você vê na Bíblia um homem com um cajado, significa que ele é pastor de algum rebanho. Ele é um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele usava o cajado justamente para bater nas ovelhas. Não para maltratar as ovelhas. Porque, na verdade, o pastor de ovelhas, ele amava suas ovelhas. Mas quando as suas ovelhas se dispersavam, quando uma ovelha se dispersava do rebanho, ele a trazia de volta e ele batia nela para corrigi-la. Ele batia na ovelha para corrigi-la. Que ele amava a ovelha e não queria que a ovelha fosse atacada por um lobo. Então, uma ovelha sozinha vai ser atacada por lobos. Atenção, desigrejado. Atenção, você que não congrega. Uma ovelha longe do rebanho, afastada do rebanho, ela é atacada por lobos. Por isso que quando o pastor ele deixa o seu rebanho, ele deixa o rebanho para ir atrás da ovelha, para trazê-la de volta, ele bate nela para corrigi-la, mas ele faz uma festa e convida seus amigos, porque encontrou a ovelha. Então, o pastor é o cajado, porque ele é um pastor, a autoridade dele como pastor. Então, o que a imoralidade sexual custa? Ela é de graça. Ela é de graça, ela não cobra preço nenhum, a imoralidade sexual. Pelo contrário, ela dá prazer, ela satisfaz a carne. Mas ela exige uma garantia, ela exige a sua identidade, no caso aqui está representado no selo, o cordão que representa a família dele, a fidelidade dele, e exige também, custa também a autoridade. A imoralidade sexual, ela tira não, você que entrega ela para ter satisfação carnal. Você que entrega a sua identidade, a sua fidelidade conjugal, familiar e o seu cajado, a sua autoridade. Continuando no versículo. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito, por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Prostituta cultual é a prostituta que ela se prostitui como forma de adoração aos deuses. A relação sexual, ela é uma adoração. A relação sexual, ela é uma adoração. Quando ela é feita corretamente, nos padrões de Deus, dentro do casamento, ela é adoração a Deus. A cama do casal é um altar a Deus, em que eles se sacrificam a Deus por meio daquela relação. Mas a imoralidade sexual ela é idolatria, ela é uma adoração a outros deuses. E ela é uma prostituta cultual porque ela se prostitui como adoração a seu Deus. Só que Tamar não era uma prostituta cultual, ela se fantasiou de uma. E aí quando voltou, esse cara, ele dá a notícia a Judá que contaram que não tinha nenhuma prostituta cultual lá. Versículo 23, Judá respondeu que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Veja bem, Judá, ele abre mão de seu selo, de seu cordão e de seu cajado. Ele abre mão de sua identidade, de sua fidelidade, de sua autoridade, para não passar vergonha. Porque ele está preocupado em não passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá:
A sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Então, quase 3 meses depois, percebem que ela está grávida. E aí contam a Judá, sua nora, e você pediu para ela ficar na casa do pai dela, aguardando enquanto seu filho adulto, enquanto seu filho ficasse adulto, para dá-la a ele em casamento, se prostituiu, porque ela está grávida. Ao que Judá respondeu, tragam-na para fora para que seja queimada. Olha só, uma mulher se prostituiu, tem que ser queimada. Ele mesmo não, né? Homem não engravida, então ninguém sabe que ele se prostituiu. Mas ela engravidou. Então vamos queimá-la. Versículo 25. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais, veja se reconhece de quem este selo, este cordão, este cajado. Cara, essa mulher é uma das mais inteligentes da Bíblia. Ela arquitetou tudo isso. E aí, quando Judá manda levá-la para fora para ser queimada, ela fala, então, sabe com que eu me prostituí para ele ser queimado também? É do dono dessas coisas aqui. Veja se você reconhece. Versículo 26. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Ele reconhece, ela é mais justa do que ele. Versículo 27. E aconteceu que, estando ela para dar a luz, né, de Judá, o sogro dela, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando a mão, amarrou nela, na mão, um fio vermelho, dizendo, este saiu primeiro. Mas, na verdade, ele não saiu primeiro. Só foi a mão para fora. Versículo 29. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse, como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Perez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zera. Talvez tenha significado com alguma coisa relacionada ao vermelho. Tá? E é esse Perez que vai ser o ancestral do Messias. Olha só, gente. O Messias vem por meio de uma mulher cananeia. E aí você deve pensar assim, como é que o Messias ele vem por meio de uma mulher que é do povo cananeu, que é filha de um cananeu que foi amaldiçoado por Noé? Mas olha só, o povo cananeu ele foi amaldiçoado por Noé. Mas Deus escolheu Abraão e ele disse, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A tua descendência, que é Cristo, serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, os cananeus também serão benditos em Cristo. E isso é uma forma em que os cananeus são benditos em Cristo, porque o próprio Cristo ele descende de uma cananeia. De uma cananeia que se prostituiu com o sogro. Olha só, o Messias, ele se humilha a nascer, a ser descendente de um homem que não era o filho mais velho de Jacó, de Israel, e a nascer de uma prostituição dele com a nora, que é filha de um cananeu. O Messias ele vem por meio desse menino que é chamado de Perez. Perez. Ok? É isso. Curtam esse vídeo. Comentem o que vocês acharam. Compartilha para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.